Olá pessoal, meu nome é Luciana França e hoje eu vou ensinar para vocês essa caneta em formato de rosa com o passo a passo completo e dicas imperdíveis. Então vamos lá, esse é o molde que eu fiz para vocês, tá? São 5 peças da flor que vai formar a rosa. Aí vocês vão fazer o molde num papel mais durinho, a folha e a sépala, ok? Vou deixar o molde aqui nos comentários ou na descrição do vídeo. Observem que eu usei um papel reciclado, pode ser qualquer papel mais durinho que você tiver aí. Então, fiz os moldes e vou cortar no EVA. Eu risco com a caneta mesmo, porque eu tenho um problema muito sério de visão. Então, eu risco com a caneta. O diferencial é que eu recorto o meu traçado da caneta. Eu deixo ele fora. Então, ele não vai ficar na flor que eu vou usar. Mas para quem enxerga direitinho aí, pode usar um palito de churrasco para somente marcar no EVA. Não precisa estar riscando, tá bom? 5 pétalas e vamos cortar. Eu separo primeiro as peças. Dica para o corte do EVA: use o corte da tesoura inteira, tá? Movimente somente o EVA, a tesoura fica parada, ó. Eu movimento o EVA e uso o corte, toda a extensão do corte da tesoura, ok? Assim, ela não vai ficar picotada, o corte fica retinho, fica lisinho, né? Sem aqueles picotes. Só movimentar a flor, o EVA, né? Nas curvas principalmente. E usar o corte da tesoura do final lá, do finalzinho dela até a ponta. Esse é um dos segredos aí do corte perfeito do EVA. Então, qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo todas elas, ok? Cortei. Agora nós vamos para o próximo passo. As sépalas eu vou riscar no EVA verde e uma folha também. Eu só utilizo uma folha e uma sépala. Aqui eu vou mostrar para vocês como é o pincel que eu uso para sombrear as laterais. Ele se chama pincel chanfrado, tá? Caso você não tenha, você pode cortar um pincel nesse formato aí que dá certo também. Já fiz isso várias vezes e funciona. Tá bom? Uso a tinta PVA e eu tô usando aqui o álcool gel para tá molhando o pincel, tá? Você pode estar usando água, você pode estar usando o desbastador mesmo, que serve especificamente para isso. Não se prenda à lista de materiais, use o material que você tem em casa, ok? Tintas também pode ser a tinta para tecido e a tinta PVA, tinta acrílica, o que você tiver em casa. Eu coloquei um pedacinho de durex aqui para diluir melhor a tinta. E vamos lá para o segredo de fazer esse sombreado. Eu vou molhar o pincel nesse álcool gel, o pincel inteiro. Pode ser na água também e tiro o excesso numa toalha de papel, um paninho qualquer. Eu vou pegar a ponta maior desse pincel, vou mostrar para vocês. A ponta maior, tá? E vou molhar ela na tinta, somente a pontinha maior do pincel. Ele já está molhadinho no álcool gel ou na água. Molho a pontinha maior e vou lá no meu durex, pode ser um azulejo, pode ser um papel que seja lisinho, qualquer coisa, ou a própria madeira mesmo. Eu vou passar o pincel de um lado para o outro, até essa tinta se misturar, ela vai ficar num degradê. A pontinha vai ficar mais escura e ela vai ficando mais clarinha no decorrer do pincel até acabar em nada, somente no álcool gel que eu usei aí. Vou passando a parte maior no final da pétala, tá? Onde eu cortei, ó.
a pontinha maior encostando no lado de fora da pétala. Eu faço primeiro todos os lados esquerdos, tá? Até mais ou menos a metade. Isso é questão de treino, tá? Não tenham preguiça de treinar, porque cada vez que você treinar, melhor vai ficar o seu sombreado. Observem que as beiradas ficam mais escuras e para o centro vai ficando mais clarinho, vai dando um degradê. Esse é o efeito desse pincel, tá? Olha mais de pertinho. E aí vou fazendo toda a extensão da rosa, a metade, né? E depois eu vou voltar com o outro lado. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu quis fazer o passo a passo dele todo detalhado com todas as dicas para vocês. Gostaria de agradecer a todos vocês que participaram lá no TikTok com os comentários. Estamos com mais de 40 mil visualizações. Isso para mim, assim, é muito gratificante. Nunca imaginei que fosse chegar a tanto. Então, obrigado aí a todos vocês. Aqui agora eu tô fazendo o outro lado. Eu virei ela e tô fazendo o outro lado. É bom que ela esteja um pouquinho seca, assim eu não corro o risco de borrar. Aproveitando, eu gostaria de pedir para vocês curtirem, se inscreverem no canal, que aqui tem muita dica, não só de artesanato, tá? Mas tem dicas de desenvolvimento de criatividade, de como treinar o seu cérebro para estar sendo mais criativo no seu dia a dia, tá bom? Mais um pouquinho para vocês verem com mais detalhe esse sombreado, esse chanfrado. Gostaria de dar dica para vocês que esse sombreado não precisa ser feito necessariamente com tinta PVA e com esse pincel. Você pode usar maquiagem também. Então, você pode usar o que você tiver em casa, até tinta guache. É só tomar cuidado na hora da limpeza. Mas com a maquiagem um tom mais escuro do que a cor do EVA, você pode ir esponjando com qualquer pincel, passando em toda a borda das pétalas para escurecer, que também fica muito legal. Canetinha também. Você pode estar usando canetinha à base de água para estar fazendo esse mesmo efeito. Nós já fizemos em sala de aula isso, funcionou super bem. Com a canetinha também. Lápis de cor aquarelável também dá para desenhar no EVA, dá para sombrear o EVA. Giz pastel, giz de cera pastel também dá para você estar passando em toda a borda e sombreando ou com o cotonete ou mesmo com a ponta dos dedos, pressionando também dá para sombrear e fica muito legal com o giz pastel. Então, novamente eu digo e vou falar várias vezes para vocês, não se prendam à lista de material. Dê uma olhadinha no que você tem em casa, que você pode estar usando para fazer esse efeito ou para estar trocando, né? Para estar substituindo algum material que você não tenha. Não corra para a loja de primeiro momento. Veja e tente imaginar o que você pode usar aí, o que você pode trocar, o que você tem, o que você não tem. E qualquer dúvida pode me perguntar que eu te falo se funciona ou se não funciona, se dá para usar ou não. Mais uma pétala pronta. Agora nós vamos para as folhas. Aqui na sépala e na folha eu vou estar usando uma tinta verde mais escura e uma tinta branca. Eu vou fazer verde mais escuro de um lado e branco do outro. O processo é o mesmo da pétala. Eu não limpo o pincel, tá? Eu deixo as tintas se misturarem quando eu troco, tá? Apenas quando eu quero um efeito mais claro com o branco, eu dou uma limpadinha no pincel. Mas vocês vão observar que no meio da folha, eu vou fazer uma mistura com as duas tintas para fazer um traçado no meio. Se você tiver uma tinta que não seja mais escura que o seu EVA, você pode misturar com um pouquinho de preto. Aí ela fica mais escura. Várias cores você pode fazer isso, tá? O vermelho você pode misturar com um pouquinho de preto. O verde,
até o azul também. Sombreei um lado da folha, agora do outro lado eu vou com branco. Pra dar um contraste, para dar uma luz nessa folha. Se o pincel estiver bem umedecido, sem estar com excesso de água ou de gel, ele não deixa a tinta marcar, tá? Então você pode passar ele várias vezes, tá? Então tente passar ele de uma vez na peça inteira, na última pincelada, porque quando você para com o pincel no meio do caminho, ficam marcas da parada. Então a última pincelada eu procuro passar ela de uma vez. Aí no meio que eu misturei a tinta verde e a branca, fiz mais ou menos um mesclado, né? Borrei ali do lado, vamos consertar. E tá pronta a nossa folha. Pronta para modelar. As sépalas eu vou fazer o mesmo processo das folhas. Um ladinho branco e do outro verde escuro. Primeiro eu vou fazer todos os ladinhos verde escuro. Tá aparecendo muito no vídeo, mas tá mais escurecido nas pontinhas. Mas acho que deu para vocês entenderem aí o processo, né? Frisando novamente que qualquer dúvida eu respondo para vocês. Ó, nada me impede de, depois que secar um pouquinho, eu passar uma segunda demão para ficar mais forte a tinta, tá? Não descasca, não acontece nada disso. Venho com o branco agora. Eu faço o mesmo processo das pétalas da rosa. Primeiro de um lado, da esquerda, e depois eu venho fazendo o outro lado. Já estou finalizando com o branco. Se você achar que ficou muito claro, você pode passar novamente, ok? Agora vamos para nossa mágica, nosso modelador, que é a caixinha de MDF. Essa caixinha que eu tenho aqui, que eu uso, você pode usar que você tiver aí. E uma prancha de cabelo, que também pode ser um ferro de passar roupa, qualquer coisa que aqueça o EVA. Tá? Essa parte aqui vocês viram no vídeo lá do TikTok, que eu modelo, aqueço. Com o indicador e com o polegar eu pressiono para baixo, e com o indicador da outra mão eu dentro da caixinha boleio para dentro, para baixo também. Novamente. É meio difícil explicar, né, esse movimento, mas acho que pelo vídeo dá para ver direitinho. Não é difícil, tá? É super fácil e dá para fazer rapidinho, que a gente está fazendo devagar, para vocês entenderem melhor, mas dá para fazer bem rapidinho. Me perguntaram se grudava na minha chapinha. Eu não passo nada na chapinha, eu uso direto. E não gruda, nunca grudou. Mas algumas pessoas usam o talco, né, para não grudar. Então eu vou fazer todas as pétalas, tá? Vou modelar todas as pétalas. Agora nós vamos para as folhas. Muita gente me perguntou como que eu fazia para a folha. Eu aqueço primeiro a metade de cima dela. Dou uma beliscada para ela dobrar e ficar com uma pontinha, ó, é diferente da rosa. Dentro eu pressiono para baixo, mas a ponta eu aperto ela, eu dou uma beliscadinha dela para ela fechar e fazer uma pontinha. Aí eu aqueço a outra parte da lateral e vou fazendo como se fosse uns babadinhos. Essa modelagem da folha você pode fazer a seu gosto aí, como você quiser, tá? O EVA é um material bastante versátil, que quando você aquece ele, você consegue modelar ele da forma que você quiser. A nossa folha ela tem que ficar viradinha, porque pelo formato que ela vai na caneta, para ela ficar para baixo, ela tem que ficar assim, ó. Então, para ela ficar nesse formato, eu vou aquecer o meio e vou virar ela. Cuidado para nesse momento você não tirar a modelagem das pontas que você fez, das pontas e das laterais. Olha, ela fica toda viradinha, toda
com movimento. E a parte de baixo ela tem um vãozinho para já encaixar na caneta. A sépala eu não vou modelar ela agora, tá bom? Vou deixar ela para depois. Agora o nosso outro segredo, que em vez da bolinha de isopor eu vou pegar um pedaço de papel. Aqui eu dividi uma folha de sulfite em 4, usei uma das partes. Use papel reciclado, tá? Ó, o tamanho da bolinha de papel tem que ser do centro das pétalas da rosa, ok? Eu vou estar usando uma cola instantânea, mas você pode usar a cola quente, pode usar aquelas colas universais. Aqui, num primeiro momento, eu estou usando a cola instantânea número 2. Eu vou aproveitar para explicar para vocês também a diferença desses números dessas colas instantâneas. Elas têm o número 1, 2 e a 3. A diferença é se ela é mais densa ou mais líquida, tá? A 1 sempre é mais líquida e com isso ela cola mais rápido. A 2 ela é mais um gelzinho e a 3 ela é mais grossinha ainda. Então a 3 dá para você movimentar melhor, ela demora um pouquinho mais do que a 1 e a 2, né, para secar. Então se você não tem muita experiência, eu te aconselho começar com a número 3. Ela demora um pouquinho mais para secar, mas você pode tirar e recolocar as peças, enquanto que a número 1 você já não consegue fazer isso. Ela encostou, colou, tá bom? Então aí eu passei cola nas laterais das pétalas e vou fechando sempre os lados opostos. Eu tenho que cobrir todo esse meu miolinho de papel, ele não pode aparecer de jeito nenhum, tá? Então eu vou fechando as pétalas sempre o lado oposto a que eu levantei. Eu levanto de um lado, vou pro oposto e colo a do outro lado, e assim até fechar o botãozinho. Prontinho meu botão. A parte de baixo ele fica retinho, ó, bem fácil para trabalhar. Agora eu vou pegar as outras partes da minha flor, da minha rosa. Vou passar cola só no meio. E ó, eu vou intercalar, continuar intercalando. Então, onde eu tenho abertura, eu coloco a pétala inteira. E essa cola é a número 2, eu tenho que segurar um pouquinho para ela secar. Aí eu venho com a outra pétala, com a outra parte da nossa rosa. Vou intercalar também. Onde tem abertura, eu coloco a pétala inteira. E pressiono o meio para ela se colar e ir se fechando. Eu vou pegar a cola quente, para vocês me verem trabalhando das duas formas, e para mim aqui também ela vai ser mais rápida e mais prática. Não reparem na minha pistolinha, que já tem muitos e muitos anos. Então tá bem judiadinha, mas funciona muito bem. Então, ó, cola quente no meio. Ainda não está quente o suficiente, mas já vai colar. Pressiono. Cola na hora. Eu vou fazer um pouquinho diferente do vídeo do TikTok. Vou colar um pouquinho para ela fechar mais. Ó, eu coloquei colas nas laterais e nessa segunda rodada de pétalas eu vou colar também. Então ela vai ficar um pouquinho mais fechada do que aquelas que eu fiz lá no vídeo do TikTok. Então essa primeira camada eu vou passar cola na lateral de cada pétala e vou colar. Vou encostando ela, vou fechando elas no botão. Da terceira camada em diante, eu já não preciso mais fazer isso, aí é só o meio mesmo. Na verdade, da segunda já não precisa mais, mas eu quis fazer de uma forma diferente aqui, para vocês verem como fica. Agora eu virei ela, porque fica mais fácil de eu colar as outras pétalas. Cola só no meinho e venho com a outra camada. Então são 5, falta só uma. Cola quente novamente no meio. E a última
pétala. Espero que não fique muito cansativo, ou vocês passam pra frente aí. YouTube nos dá essa opção, né? Tá pronta a nossa rosa. Olha como ela ficou linda. Agora nós vamos para nossa montagem. Primeiro eu vou colar a sépala. Ela não está modelada ainda, então só vou colar a parte do meio, a pintura para cima, tá? A pintura sempre para cima, porque quando eu modelar, a pintura vai ficar pro lado de fora, ok? Com algum objeto pontiagudo, esse meu palito não vai dar muito certo, mas eu vou pegar aqui uma caneta mesmo e vou furar aqui o meio para caber a caneta, tá? O lado de trás da caneta. Então eu furo aqui no meio, é só pressionar, é bem fácil. E agora vamos testar para ver se deu certo aqui. Deu certo, não vou colar agora, vou fazer o cabinho da caneta. Tô usando aqui uma tira de EVA com glitter, que é o que eu tinha aqui no momento, mas depois eu vou mostrar uma outra opção para vocês. Vou colar a pontinha aqui com cola quente, pode ser cola instantânea, pode ser aquela cola universal também. E vou girar essa tira na caneta inteira, no corpo da caneta inteira, sempre colocando uma gotinha de tinta para que, se acontecer de soltar uma parte, ela não se soltar inteira. Então eu vou girando. Essa tira de EVA eu não deixo sobrepor, tá? Eu coloco do lado, bem do ladinho. E assim eu revisto a caneta inteira. Vou testar com a tampinha para saber até onde eu coloco o EVA, porque senão depois eu não consigo tampar essa caneta. Aqui no final eu dou uma puxada, o EVA ele é elástico, né? Um pouquinho elástico, então eu puxo um pouquinho para ele afinar e dar um acabamento melhor. Então eu puxo, colo, depois eu corto, tá? Assim, pra mim, eu acho que o acabamento fica melhor. Coloco a tampinha de novo pra ver se tá tudo ok. Assim ficou a nossa caneta. Vou cortar essa pontinha, esse excesso, pra eu colar na rosa. Encho aquele buraquinho de cola quente, também pode ser as outras colas que eu já citei pra vocês. E pressiono a caneta girando, tá? Girando ela. Tá aí a nossa caneta coladinha. Agora nós vamos para outra parte, a folha. Passo cola quente no pezinho da folha e coloco ela viradinha para cima, dessa forma. Se você não gostar do formato que ela ficou, você pode aquecê-la novamente e modelá-la de novo, tá? O EVA, ele te permite isso, você tirar essa modelagem que você fez e remodelar. Aqui eu vou pegar uma tira de EVA de mais ou menos uns 4 centímetros, 3 centímetros, dobra ao meio, tá? Então vai ficar 3 centímetros para cada lado. Eu vou fazer uma tira. Aqui agora eu vou fazer o pezinho da caneta, que é lá onde a minha caneta vai ficar encaixada. Então eu vou colar com a cola quente essa tira toda. Ela está dobrada. Colo ela inteira. Só na pontinha, tá? Não colo. Ela tem que ficar abertinha no meio. Nessa curva toda dela, ela tem que ficar abertinha. Vou cortá-la. Eu acho mais fácil assim, colar primeiro e depois recortar. Tá. Aí eu vou cortar toda a extensão dessa tira, deixando mais ou menos 1 centímetro aqui. E vou picotando toda ela
É aleatório, tá? É livre, meio centímetro, 1 centímetro. Você que sabe aí como você achar melhor. Depois que eu cortei ela inteira, eu vou preparar a tampinha da caneta. Eu corto essa pontinha dela aqui com a tesoura mesmo. Aí o que acontece? Essa parte de cima dela fica aparecendo depois. Então eu vou dar um jeitinho para ela sumir. Com a lixa, uma lixa de unha mesmo, eu vou lixar essa parte de cima dela, somente essa parte de cima. Se você quiser fazer em todo o corpo da caneta do lado de fora, pode fazer, mas não precisa. Cola branca. Eu vou colocar um pouquinho na mesa que fica mais fácil para trabalhar. Vou passar onde eu lixei, nessa parte de cima da tampinha. E eu vou num glitter. Ó, toda a voltinha ficou com cola. Um glitter da mesma cor, o mesmo verde que eu vou fazer ali o meu matinho. E vou colocar essa tampinha aqui, ó. Pra ela ficar com acabamento melhor. Assim ela não fica aparecendo tanto. Já que a nossa tampa é azul, né? Se ela fosse verde, seria mais fácil. Vou dar uma limpadinha aqui. Agora eu venho com a cola quente. O corte do matinho fica pra cima e a abertura da caneta também. Essa primeira parte aqui eu tenho que colar bem a tampinha, tá? Ó, a pontinha da tampa pra baixo. E aqui eu passo mais cola. Cuidado pra não colar os dedinhos, não queimar os dedinhos. Agora aqui eu só vou passar cola na parte de baixo, tá? Ali no começo eu passei nela inteira, mas aqui na extensão do nosso matinho eu passo só na parte de baixo, pra parte de cima ficar solta. Enrolo, 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 cola, sempre com cola pra não ter problema de soltar, de se desprender depois. Eu vou enrolando até o final. Eu usei a extensão do EVA. E aí até o final, o nosso matinho está pronto. Depois a gente vai modelar ele, tá? Com a prancha mesmo a gente aquece e abre ele, ele fica mais aberto, fica lindo. Vamos testar na nossa caneta. Tá quase pronta. Agora eu preciso de uma base para ela ficar de pé. Vamos lá para nossa base agora. Um CD velho, vamos para reciclagem de novo. Aqui eu vou usar uma cola instantânea, por quê? Porque o CD é liso e o EVA vai marcar com a cola quente. Ele vai ficar os grumos de cola, então fica marcado. Então tem que ser uma cola mais líquida para não ficar as marcas. Eu não tinha outro EVA, eu só tinha esse, então eu quero o lado liso, não quero o lado com glitter. Por isso eu estou colando o lado com glitter e vou deixar ele pra dentro, tá? Mas é claro que vocês não vão fazer isso, desperdiçar o EVA com glitter, que ele é bem mais caro que os outros. Mas como a ideia sempre é usar o material que a gente tem em casa, é o que eu tinha aqui no momento. Isso daqui é uma dica bem legal para quem vai fazer na quantidade, é usar o estilete para cortar em volta do CD. Você pode estar usando a tesoura, mas o estilete, ele deixa o corte, além de perfeito, é mais rápido, tá? Mas você pode estar usando a tesoura, é claro. Ó, tá prontinho. Pronto. O lado de baixo vocês vão cobrir, é muito importante cobrir de EVA também, porque senão ele fica escorregadio, tá? Fica muito liso e a sua peça pode ficar escorregadia, mas se você colocar o EVA, ele segura. Então agora a gente vai colar o pezinho do nosso matinho com cola quente, porque ela vai preencher essas partes que estão
menores, né? Ela não fica toda retinha, então a cola quente acaba preenchendo e colando melhor. Então, pressiono bem ela aqui no centro do meu CD revestido. Agora eu vou arrumar esse matinho, vou aquecer ele com a prancha mesmo e vou pressionar para baixo. Assim ele vai modelar todinho, ele vai se abrir, se você preferir. Se você quiser deixar ele fechadinho também, fica legal. E aí tá pronta a nossa caneta. Tá descolando a minha ainda, tenho que deixar mais um pouquinho. Agora eu vou mostrar pra vocês uma outra que eu fiz. Uma outra opção é estar usando a fita de cetim pra estar enrolando no cabinho dela. Só lembrar de colar o final da fita de cetim, colar não, de queimar com o isqueiro, você queima um pouquinho para ela não desfiar, tá? Ó, aqui eu revesti a parte de baixo e fiz um acabamento na lateral com a fita de meio centímetro, fita de cetim de meio centímetro também. Colei com a cola quente. Não pode estar usando para fita de cetim a cola instantânea porque ela mancha o cetim, tá? Mas a colinha quente e aquela outra cola universal também é legal, não mancha. Agora nós vamos modelar por último as sépalas. Aqueço, que eu puxo para baixo, coloco o dedo para fazer a curvinha, ó. Puxo para baixo e com o polegar eu também puxo para fora. Ela vai fazer como se fosse uma letra S. São duas curvas, em cima e embaixo. Ó, eu apoio o dedo embaixo, puxo ela e viro para fora. Deu para entender? Aqueço, apoio o dedo, puxo para baixo e puxo para fora. Vamos de novo. Aqueço, puxo para baixo e puxo para fora. E a última, aqueço, puxo para baixo, puxo para fora. Prontinha, todas modeladas. E agora sim a nossa caneta está pronta. Deixa eu só aproveitar e abrir mais um pouquinho esse matinho aqui. Para ficar mais abertinho. E aí, o que vocês acharam? Valeu?